Gente, nós vamos agora fazer o seguinte. Algumas pessoas possuem dificuldade em oficializar um relacionamento e muitas vezes não sabem que estão sofrendo por estarem dentro de um quadro de namorofobia. Eu não sabia disso, não tinha a mínima ideia que existia isso. Então, a produção entrou em contato com um especialista em programação neurolinguística, o Dr. Eduardo Rocha, gentilmente atendeu o nosso pedido para que participe conosco do programa. Doutor Eduardo, seja bem-vindo à Rádio Nacional, uma boa tarde. Boa tarde a todos, mais uma vez por aqui, é uma alegria conversar com você. Doutor Eduardo, eu sou Luciano Barroso, estou em Brasília, ao meu lado o jornalista Adalto Gouveia, no Rio de Janeiro a Dáurea Gramático, jornalista e escritora, em São Paulo ele que é referência do jornalismo no Brasil e que já levantou a mão pedindo para fazer pergunta. Eu não sei se ele teve esse distúrbio de namorofobia. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Anchieta Filho, comece a nossa entrevista, Anchieta. Muito obrigado, Luciano. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, eu queria saber o seguinte, a gente vive em tempos aí que as pessoas têm dificuldade para assumir seus relacionamentos. É a época do ficou, vai ficando e nada de assumir o namoro. E eu pergunto, quando esse distúrbio, não sei como é que chama isso, namorofobia, começou a ser estudado? A partir de quando? Bem, na verdade, esse distúrbio é um distúrbio recente, apesar de que ele era enquadrado dentro de um outro distúrbio, né? Que são as fobias sociais, né? O que acontece especificamente é que quando a pessoa tem um trauma de algum relacionamento, principalmente aquele que tem um viés abusivo, e isso é registrado dentro da sua vida como um ponto de mudança, né? Ela começa a querer se proteger em relação à possibilidade de ter um novo relacionamento abusivo, né? Um novo relacionamento traumático, né? E aí isso faz com que as pessoas comecem a ficar mais reativas, só queiram assumir o relacionamento quando realmente percebem que aquele parceiro vai ser um parceiro adequado para ela. Só que muitas vezes, nesses quadros fóbicos, a pessoa começa a ter uma distorção mental, ela começa a criar fantasias, né? Porque o processo de medo é tão intenso que ela começa a generalizar isso para todas as pessoas. Então, uma mulher que teve um quadro, às vezes, de abuso ou de um trauma com relacionamento, ela começa a alimentar a seguinte crença: todo homem vai me trazer a mesma coisa. O que acontece quando ela entra no relacionamento e ela percebe que aquela pessoa já está se apegando a ela, ou ela está se apegando à pessoa, vem aquela sensação de medo, por isso que é chamada de fobia, de um relacionamento, porque remete a uma situação traumática anterior, cuja esse relacionamento trouxe para ela uma dor, né? Ou um sofrimento. Uma dor quando é física, quando existe uma agressão física, ou um sofrimento quando a agressão é mental, moral ou verbal. Agora, a pessoa quando tem esse problema, doutor, quando começa a namorar, por ter o problema, ele vai demorar mais a noivar e casar? O que acontece é que ela começa a sabotar o processo inconscientemente, né, com os sabotadores inconscientes, justamente para que o namoro não se aprofunde. Porque como ela tem um trauma de que quando ela namorava com uma pessoa que ela trouxe isso, ela não quer chegar a esse ponto. Então ela começa a sabotar o relacionamento. Isso é uma coisa muito curiosa. Eu faço atendimento clínico aqui em Brasília e algumas pessoas chegam com esse transtorno, com essa fobia aqui para nós, e a gente vai investigando a vida pregressa e o histórico, né, de comportamento que aquela pessoa tem, e normalmente tem que sair em algo do tipo: a pessoa, de uma hora para outra, deixa de falar com a outra para que ela possa pedir para acabar o namoro, ou seja, ela provoca a interrupção do relacionamento com o receio de que, se ela não fizer isso, ela vai ter que fazer, e ela fazendo não pode gerar um sofrimento. Então ela começa a gerar movimentos sabotadores no processo, né? Inclusive há casos em que a pessoa começa a jogar olha só que coisa absurda, isso é uma coisa muito absurda, começa a jogar aquele parceiro que ela gostaria de ter um relacionamento para uma amiga ou um amigo, para gerar um processo de traição, para que essa infidelidade gere como causa o próprio mecanismo de defesa dela, e ela não consiga continuar o namoro com a pessoa. Que coisa interessante, explicado, doutor. Eu nunca tive essa sorte de me jogar para cima de uma amiga. Eu tenho aqui algumas perguntas, mas a Dáurea Gramático já está lá no Rio, levantou a mão também, doutor.
Vamos lá, Dáurea. Muito obrigada. Boa tarde, doutor. Então, Boa tarde. eu tenho conversado com algumas pessoas, eu noto hoje os jovens meio desanimados, realmente, para falar de namoro, para começar um namoro. Eu conversando um dia desse com a filha de uma amiga, ela disse, olha, eu falei, você não gosta de namorar? Você não sabe namorar? Ela falou assim, não, eu quero ser tia. Como assim? Eu não quero casar, não. Quero ser tia, ter que ficar com o marido, aturar, não quer. Isso, doutor, pode ser uma consequência desse uso abusivo que a gente tem feito das redes sociais, os jovens principalmente, que não vivem a realidade presencial ali, e sim uma outra realidade virtual de longe, pessoas de longe. Seria isso? Sem dúvida. Isso pode ser uma causa também. Mas o que a gente vê também que ocorre é justamente o reflexo de um relacionamento abusivo em casa, dos pais, né, que acabam refletindo na criança, no adolescente, né? Então o cara diz assim, ou a menina ou o menino, né? Pô, se meus pais, né, que são as pessoas que eu tenho mais aproximação, geraram tudo isso, são meu herói e minha heroína, geraram tudo isso de desconforto, eles que são o meu espelho, eu que sou filho não vou conseguir ter o mesmo ganho, ter uma família saudável e que não tenha violência, que não tenha abuso, que não tenha nenhum tipo de dor e sofrimento. Então ele começa a projetar na vida dele a projeção que ele teve dentro de casa, né? E isso pode ser caracterizado tanto pelo isolamento que hoje os pais estão tendo dos filhos e não explicar para eles o que está acontecendo, fazendo com que eles muitas vezes criem as suas interpretações. Isso acaba gerando uma distorção, né? Ou até mesmo no caso em que esse distanciamento ocorre por uma ruptura mesmo, né? O pai sai de casa, a mãe sai de casa, e isso acontece muito com aqueles filhos, aqueles casais que têm um filho que é o filho único, né? Não que isso aconteça todas as vezes, mas isso é mais comum, em que o pai ou a mãe abandonam o lar, né? Aí o cara fica com inseguro, assim, puxa vida, eu vou casar para ir se acontecer a mesma coisa que aconteceu com meu pai, né? Então fica com esse certo receio, né? E o outro fator é esse que você acabou de falar, que é justamente o fator virtual. Com o passar do tempo, nós estamos lidando muito com esse relacionamento virtual. Sendo um relacionamento virtual, nós acabamos desenvolvendo os nossos mecanismos de proteção e enfrentamento, que é tão importante no dia a dia, né? Uma pessoa que acaba tendo um relacionamento muito virtual, quando ele se vê diante de um conflito presencial, ele tende a tremer nas bases, porque ele não está acostumado a isso, né? Ele não está acostumado a lutar pelos seus prazeres ou pelos seus gostos, pelos seus valores, pelas suas convicções, e isso acaba gerando muito mais sofrimento. Então ele acaba tendendo a querer evitar essa aproximação, por isso que é uma fobia, isso deriva muito da fobia social, aproximação presencial com as outras pessoas, justamente porque ele não construiu no decorrer da formação dele, principalmente na primeira e na segunda infância ali, que é entre os 2 e 10, 11 anos, né, a sua capacidade de enfrentamento, né? Eu costumo dizer que a gente tem que colocar os meninos para a guerra mesmo, né? Que a realidade da vida é diferente da realidade online. Porque na realidade online a gente faz um elogio, uma crítica a alguém, a gente diz que o computador está tudo certo. Na realidade virtual, presencial não, na realidade real, você faz uma crítica na frente da pessoa, a pessoa rebate, e aí? Como é que vai funcionar? Como é que você não vai poder desligar aquela pessoa naquele momento e sair? Então, há uma necessidade de a gente começar a trazer essa perspectiva de desenvolver os nossos jovens para a realidade, né? Fazendo com que eles se acostumem a esse mecanismo, tanto de se defender em relação à agressão externa, como também enfrentar e impactar a vida das pessoas próximas, né, de uma forma positiva, claro, sempre, né, mas que lute pelos seus ideais. Pois é, senhor Eduardo. Na verdade, como contornar essa situação que, na verdade, não é para poucas pessoas. Muita gente tem passado por esse processo. E ou não vale a pena modificar isso, deixa o mundo girar como tem que girar e as coisas vão tomando o seu lugar. Como é que é isso? Olha, hoje já se trabalha com a hipótese de a gente começar a reduzir o tempo nas redes sociais. Isso dando ainda sobre a ótica das redes sociais, né? Esse tempo digital, esse tempo virtual, né? Reduzir isso. E no caso dos abusos, dos relacionamentos mais abusivos, é procurar um terapeuta que possa auxiliá-lo vamos dizer assim, a mudar o significado desse trauma, né? Trazer uma nova perspectiva sobre ele, que a gente chama dentro da própria psicologia de uma ressignificação, trazer um novo prisma, mas principalmente desenvolver os mecanismos de enfrentamento e proteção
pessoa para que ela possa, dentro de um relacionamento, saber lidar com as circunstâncias conflituosas que podem gerar. Muito bom. Obrigado, então, Eduardo. Com você, Luciano Barroso. Eu que agradeço. Doutor Eduardo, nós vamos agora com o Adalto Gouveia. Está aqui pensativo. Esse tema mexeu comigo, doutor, porque eu tenho muita coisa me chama a atenção. Isso, doutor, é um fenômeno social? Ou seja, daqui a um tempo isso passa, ou daqui a um tempo nada disso existe mais? Eu estou meio preocupado. Por quê? Isso tem sido uma preocupação, assim, bem generalizada, né? É um fenômeno social, há uma tendência desse movimento ele se dessensibilizar, né? Existem muitos jovens hoje que, inclusive, nos Estados Unidos principalmente, já tem um movimento de uma galera que não está usando mais redes sociais, só para você ter ideia, né? Do mesmo jeito que existia uma época que era muito legal o cara sair com 2 ou 3 meninas, né, que era o paquerador, hoje já tem um grupo de pessoas que gostam daquela coisa mais do 1 a 1, do relacionamento mais estável, cultivando valores ali mais conservadores. Então isso acaba mudando no decorrer do tempo. Agora, no caso da dor e do sofrimento, das questões abusivas, no relacionamento abusivo, que gera essas fobias sociais, isso vem desde o início da nossa história, né? Então, isso já vem de bastante tempo e dificilmente isso vai passar. E o remédio para isso é, sem dúvida nenhuma, desenvolver, como eu já falei anteriormente, uma postura mais forte em relação à vida, ou seja, de enfrentamento mesmo. Porque a vida, ela, do ponto de vista filosófico e muitas vezes conceitual, ela parece ser muito bonita, cheia de oportunidades. Mas o mundo, ele tem muitos elementos desafiantes para nós todos os dias, né? Que precisamos estar atentos a isso. Não que nós vamos ficar vigilantes o tempo inteiro. Mas, porém, quando nós estivermos diante de situações que exigem um pouco mais de energia e de força, vamos ter que ter recursos internos, eu acredito que todos nós temos, para que a gente possa resgatar esses recursos. Inclusive, eu trabalho com uma tecnologia chamada PNL, que justamente atua nesse ponto, que é justamente você aprender a levantar esses seus recursos internos, a se tornar uma pessoa mais consciente das suas emoções, dos seus pensamentos e trazer isso à tona quando você precisar. Ok. Luciano. Doutor Eduardo, quando saber ou como saber se uma pessoa está escondendo um relacionamento ou se ela tem fobia? Tem algum sintoma? Normalmente os processos fóbicos, eles trazem uma reação fisiológica associada, né? Então, normalmente é aquela pessoa que só de falar do relacionamento já acelera o coração, ele sua as mãos, né? Dá aquela sensação de que está escondendo alguma coisa o tempo inteiro, não quer expor. Quando é confrontado, entra no estado de paralisia, fica um pouco imóvel, né? Ou seja, ela dá uns sinais visuais de que aquilo ali está tendo um resgate de um estresse. As fobias, elas trazem muito esse fenômeno fisiológico do estresse, que é esse distúrbio fisiológico que acontece, é uma desorganização no nosso sistema neurológico, né, mais especificamente no nosso sistema autônomo. Então, a coisa se desorganiza, a pessoa chora, a pessoa sua mais, acelera o coração. Então, isso é um sinal de que é uma fobia e não simplesmente porque a pessoa está vendo que não é o momento de assumir aquele namoro. Estão falando aqui, doutor Eduardo, de um filme chamado Virgem de 40 anos. Eu não assisti esse. Eu também não. Mas eu já ouvi falar sobre esse filme. Agora, um relacionamento virtual, eu estava até comentando aqui no estúdio que eu assisti uma série, um seriado americano, em que tinha um jogo, uma brincadeira de um jogo, e uma pessoa mais velha, uma mulher, foi induzindo um garoto naquele jogo virtual e ele acabou cometendo um assassinato fora do jogo. E quando ele foi, eu não sei se o senhor chegou a ver esse episódio, quando ele foi até a polícia, ele contou, falou, não, beleza, aconteceu isso mesmo, ela deixou lá a arma e tal, e eu fiz isso, posso ir embora? Eu falei, não, querido, você matou um cara. Eu falei, não, mas eu estava no jogo. Ele disse, está no jogo. Ele estava num jogo virtual e esse do virtual passou para a nossa vida real e ele acabou cometendo esse assassinato. Quer dizer, esse é um perigo. Uma outra colocação que eu gostaria de fazer também, doutor Eduardo, é com relação ao mundo midiático. E eu faço parte desse mundo. Trabalho numa emissora de rádio e comunicação. Mas esse mundo midiático, muitas vezes, não é o mundo real. Sim,
Sim. O Brasil real é outro. O Brasil real é outro. É um Brasil que planta, que colhe, é um Brasil que passa suas necessidades, mas que tem sua comida. É o Brasil do agronegócio, é o Brasil das grandes empresas, das exportações. Não, esse Brasil, sabe, que está sendo muitas vezes retratado por aí, que é, nossa, tem a Santa Paciência. Chega. Esse mundo midiático também atrapalha no relacionamento? Ah, sem dúvida. Essa visão negativa da vida, ela gera um dos sentimentos que é mais preocupante para nós, que é a incerteza e a insegurança, né? E quando a gente tem incerteza e insegurança sobre o futuro, nós preferimos, pelo menos, não arriscar em ter um novo relacionamento, de repente casar, ter um filho, porque isso acaba gerando uma certa ansiedade, né? A gente parte para outros transtornos, e são os transtornos de ansiedade, apesar de que a fobia, ela deriva da ansiedade, né? Ela está dentro do mesmo conjunto, categoria, mas a ansiedade mais com essa visão pessimista do futuro, né? E a gente impede de ver o que realmente é real. Quando eu falo que é real, não estou dizendo que a realidade é negativa ou positiva, mas ela é o que ela é. Eu costumo dizer que a realidade é o que ela é. Quando a gente começa a basear nossa realidade apenas em uma perspectiva de vida, seja ela por meio de um site ou de um relacionamento ou das nossas representações internas, acabamos gerando um reducionismo das oportunidades, das grandezas que a gente pode aproveitar no nosso dia a dia. E uma delas, sem dúvida nenhuma, é um relacionamento saudável, né? Ter um relacionamento saudável é uma das coisas mais primorosas que uma pessoa pode ter, porque isso gera cumplicidade, isso gera segurança, principalmente nessa trajetória que a gente está vivendo aqui. É uma forma da gente ter e receber amor, né? Seja esse relacionamento entre amigos, ou um relacionamento saudável entre parceiros, amorosos, amantes, o que seja. Mas um relacionamento que possa gerar como construção o amor. E eu acredito que é isso que deve ser a fonte de toda a nossa força diária, né? Nós queremos ser felizes e amar uns aos outros. Eu acho que esse é o que gera todo esse movimento, que nos faz a gente ter essa energia diária para sobreviver, viver e ser feliz. Numa folha de papel em branco criado pela vida, no pensamento de qualquer um desses malucos como eu, o senhor acaba de descrever uma página da essência humana. Essa busca que temos, não com letras o senhor escreveu, mas o senhor deixou bem claro que se a alma humana captou, nós temos ainda a salvação. Exatamente. É por aí. É por aí. Mais alguma coisa, Anchieta, filho? Mais alguma dúvida, Anchieta? Eu queria saber, doutor, o seguinte: o homem, geralmente, ele tem dificuldade para assumir as coisas, né? Se amarrar, como a gente fala, né? Mas essa fobia é mais comum no homem ou na mulher, doutor? Era muito comum no homem, um pouco, se a gente retorna. Na verdade, ele está tendo mudança muito rápido, né? Está mudando, o negócio está meio maluco. Tem questões sociais que estão mudando muito rápido, até comportamentos sociais, né? Nós tínhamos algumas décadas atrás, o homem tinha aquela ideia de que ele era o garanhão, que ele chegava e podia conquistar as meninas, né? Então, existia uma dificuldade. Depois esse negócio começou a ficar muito fácil, né? Muito fácil não no sentido de que as pessoas estavam mais dadas, mas é porque esse relacionamento começou a ser construído de uma forma muito rápida. Você pelo WhatsApp se constrói um relacionamento hoje, né? Nas redes sociais e por aí vai. Então esses relacionamentos, sendo mais fáceis, eles acabam sendo mais superficiais e geram a sensação de que você realmente está se conectando com a pessoa, mas na verdade você está apenas a conhecendo de uma forma muito superficial. Isso começou a acontecer, esse movimento também com as mulheres, né? Já que o relacionamento ficou muito fácil, as mulheres começaram a dizer, meu amigo, por que ficar assumindo o relacionamento? Se eu posso, a hora que eu quiser, pego um aplicativo e saio com a pessoa, eu tenho um momento de prazer, eu tenho um momento de alegria com ela, e depois no dia seguinte cada um vai para o seu caminho. Esse movimento é que ele acabou sendo, e de certa forma, gerando esses relacionamentos mais superficiais, e a partir daí a gente começa a ter um novo grupo de pessoas que não tem mais aquele apego, né, pelas relações. Se a gente tivesse um pouco mais de tempo, eu ia até trazer uma fundamentação filosófica em relação a isso. Até como a filosofia explica, né, essa ideia da paixão e do amor, e como ela pode gerar, de um lado, um receio, um bloqueio, do outro, a paixão, que é uma coisa irracional e lógica, que muitas vezes pode levar também uma pessoa para o buraco. Os dois extremos, né, podem gerar isso.
e que o amor contemplativo, que é aquele da troca, né? Aquele realmente que exige que o outro tenha uma profundidade nesse relacionamento, que eu conheça o outro como ele realmente é, sabendo que ele está em constante mudança, né? Uma das coisas que eu mais falo aqui nos meus cursos é que às vezes a gente conhece uma pessoa e fica com a imagem dela na hora que a gente conheceu. Só que a gente esquece que essa pessoa vai mudando no decorrer do tempo. E a gente deixa de atualizar essa imagem que a gente tem na nossa mente, né? E a gente fica sempre comparando com aquela pessoa que a gente conheceu há um mês atrás, 6 meses atrás, 10 anos atrás. Né? Aquela pessoa não existe mais. Na verdade, você não existe mais aqui a partir de agora. A partir de agora você já é outra pessoa, né? Enquanto eu estou falando com você, eu já sou outra pessoa. Eu já estou pensando em coisas diferentes. Essa mudança é uma coisa meio louca. E nos dias de hoje, essas mudanças têm ocorrido mais rapidamente, né? Então, nessas relações midiáticas, nessas relações de redes sociais, mais superficiais, acaba-se que nós não percebemos a essência do outro e ficamos somente com a superficialidade. Isso impede que esses relacionamentos se construam a longo prazo. Muito obrigado, doutor. Ô, Dauri, alguma coisa aí do Rio? Eu só queria perguntar ao doutor se essa tendência é mundial ou é só Brasil que está acontecendo isso? Não, isso é no mundo todo. Inclusive, aqui no Brasil nós temos uma característica, nós somos o povo mais conectado do mundo, né? Então, a nossa população, ela está bem conectada. Mas esse fenômeno, ele acontece em várias áreas. Inclusive, nos Estados Unidos, ele chega a ser um pouco mais preocupante, justamente pelo distanciamento que tem dos pais com os filhos, né? Porque lá o distanciamento é um pouco maior. Aqui a gente, pelo menos, é mais próximo dos filhos. Então, em alguns países, você pode ter ainda esse processo bem mais sério, né? Bem mais grave. Agora, o remédio, cara, é sempre o único, né? É preferenciar as relações presenciais. Hoje, inclusive, os gurus da tecnologia, eles não deixam nem os filhos deles. Os caras que inventaram as tecnologias não deixam os filhos deles ficarem na tecnologia, pra você ter uma ideia. Né? Então, se os caras que inventaram a tecnologia não deixam os filhos entrarem na tecnologia, porque a gente deve ter alguma coisa errada aí no meio do caminho, né? Então, é aquela ideia, cara, é restringir mesmo, ó, só tantas horas por dia, tantos minutos por dia, somente para isso, e dar mais ênfase aos relacionamentos presenciais. Muito obrigada. Adalto, alguma Você, coisa? Luciano. Doutor Eduardo, ao procurar um especialista, essa terapia, em média, demora muito tempo? A pessoa consegue logo absorver o problema? Isso demora alguma coisa ou é rápida? Oi, doutor? Doutor Eduardo? Alô? Acho que ela tem que fazer. Oi. 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 Oi, agora sim, a gente está te ouvindo. Isso acontece quando a pessoa está com um processo mais maduro, ela já sabe mais ou menos o que ela vai ter que fazer, o que ela tem que fazer, ou quando ela está ainda aprendendo tudo isso, né? Então isso vai depender muito. Mas hoje, com a PNL, né, que é uma tecnologia na mente, ela é inserida dentro de uma abordagem da psicoterapia, como por exemplo TCC, Gestalt, que são duas abordagens da psicoterapia que trazem muito essa vertente que a gente falou aqui, ela potencializa os resultados. Então você consegue ter resultados em pouco tempo, desde que você utilize essas tecnologias de forma complementar, né? Hoje a psicologia como terapia, ela tem utilizado muitas tecnologias externas, muitas abordagens internas, muitas estratégias externas para poder potencializar seus resultados. Não, tá ótimo. É porque eu estou identificando o que o senhor está falando em membros da minha família e que eu quero botar isso em prática. Obrigado. Luciano. Perfeito. Ixi, acho que ele já comprou o cabo de vassoura, vai passar o rolo. Doutor Eduardo, eu quero agradecer muito o senhor, que é especialista em programação neurolinguística. O senhor está aqui em Brasília, né, doutor Eduardo? Estou em Brasília. O senhor atende onde? No Verunho, fica aqui em frente ao Park Shop, em Brasília. Tá. Nós fazemos atendimento com programação neurolinguística, né, com algumas abordagens da psicoterapia, e unindo a isso, nós também atuamos com orientação vocacional, para que aquelas pessoas que desejam entenderem, compreenderem, saber como elas podem agora se posicionar dentro desse mundo de mudança e de incerteza.
Doutor Eduardo Rocha, obrigado ao senhor pela participação, a generosidade do seu conhecimento aqui na Rádio Nacional. Uma boa tarde. Eu espero ter ajudado a todos os ouvintes. Muito obrigado e boa tarde a todos.